Boa noite, queridos! Chegou finalmente o dia que nós estávamos esperando. Sejam todos muito bem-vindos, todos muito bem-vindos. Deixa eu ver quem já está por aqui. Patrícia, Luiz, Francisca, Grazi, Rosiane, Sueli, Simone. Todos muito bem-vindos. Eu sei que tem alguns maridões também que vão participar. Algumas pessoas me perguntaram e claro que os maridos são bem-vindos. A minha conversa é com as esposas, mas os maridos são muito bem-vindos aqui sim, tá certo? E se você não me conhece ainda, se você chegou por aqui hoje, porque eu sei que tem bastante gente que chegou aqui hoje, provavelmente não deu tempo ainda de me conhecer, de saber quem eu sou. Meu nome é Larissa Ferraro Bezerra, mais conhecida como Larissa Ferraro. Meu último sobrenome não uso muito, mas eu quero falar para vocês o seguinte: hoje eu sou conselheira bíblica, eu também sou escritora, escrevi 2 livros que são esses aqui, ó. Comer para a Glória de Deus e Mulheres e Sexo, Mentiras que Escravizam e Verdades Bíblicas que Libertam. Eu sou palestrante também, sou professora, ensino em curso de aconselhamento bíblico, ensino sobre vida cristã, sobre feminilidade bíblica e eu trabalho com comportamento humano há mais de 20 anos. Antes de trabalhar com aconselhamento bíblico, eu trabalhava com teorias humanas, teorias humanistas, onde o homem é o centro. E aí o Senhor me salvou, mudou toda a minha vida, inclusive mudou também a minha carreira, o meu trabalho. E hoje eu trabalho exclusivamente com a palavra de Deus. Isso já há mais de 14 anos, ok? Então eu queria começar falando um pouquinho, contando um pouquinho da minha história. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, Paty, Marta, Lúcia, todo mundo que vem acompanhando aí as postagens, que vem conversando comigo, mandando perguntas, contando as histórias de vocês, às vezes histórias bem tristes, bem sofridas, e eu espero que hoje vocês encontrem respostas, tá certo? Na verdade, eu tenho certeza que vocês vão encontrar, porque eu vou trazer ensinamentos que o Senhor me deu ao longo dessa minha caminhada como esposa. E aí, pra gente iniciar, eu vou contar um pouquinho do meu testemunho, um pouquinho só, porque amanhã tem outra live onde a gente vai falar mais sobre essa questão do nosso testemunho. Vai ser eu e o meu marido. Mas rapidinho, só para vocês entenderem. Eu não nasci em um lar cristão. Eu não nasci em um lar onde os pais eram crentes do Senhor Jesus. Eu me converti com 30 anos de idade, ou seja, quando eu me converti, muitas coisas já tinham acontecido na minha vida. E eu conheci o meu hoje marido na faculdade. Nós nos conhecemos na faculdade, os dois descrentes, ele também não vem de um lar cristão. E nós começamos logo a morar juntos. Nós moramos juntos durante 7 anos. E aí o Senhor salvou o meu marido. O Senhor salvou o meu marido e aí nós oficializamos, né, a união. A gente estava em uma igreja séria e fomos orientados a oficializar a nossa união. Então casamos oficialmente depois de 7 anos vivendo juntos. Só que com 2 anos desse casamento oficializado, eu pensava que eu era crente, eu pensava que eu era salva. Só que essa não era a verdade, essa não era a realidade da minha vida. O que o Senhor fez? Ele me mostrou quem eu era. O que aconteceu aí com 2 anos de casamento oficializado? O meu casamento estava morto, ele tinha chegado ao fim. E a culpa não era do meu marido, a culpa era minha. Eu estava muito bem na minha carreira, independente. Tem essa parte também, tá, gente? Porque eu sempre fui, assim, trabalhava, independente, não queria casar, eu vivia ali a minha vida, né, mais pro feminismo, e todas essas ideias, o pacote completo do mundo, como vocês podem imaginar. Sim, mas voltando à crise que nós tivemos aí, depois de 2 anos que a gente oficializou o nosso casamento. Deus usou essa crise para mostrar quem eu era. Ele me levou ali ao fim de mim mesma. O casamento, como eu falei para vocês, estava acabado, não tinha mais sentimento, era só crítica, e realmente eu cheguei até a falar que eu queria me divorciar.
Graças a Deus o Senhor não permitiu que isso acontecesse. Melhor do que isso, Ele me humilhou, Ele me mostrou os meus pecados, eu me arrependi e eu entendo que foi ali que eu fui salva. Então eu me converti naquela situação e o Senhor mudou completamente o meu coração, mudou a minha vida e a partir dali o meu casamento começou a ser transformado pela graça e pela palavra do Senhor. Hoje nós já estamos juntos há 22 anos, esse ano a gente vai fazer 23 anos, eu considero de casados, né? Porque no começo, como eu falei, foram 7 anos vivendo juntos, mas vivendo já como casados e descrentes, o que é mais difícil. Com certeza todo mundo concorda com isso, tá? Então esses são alguns pontos em relação ao que Deus fez na minha vida e eu vou dizer pra vocês, hoje eu sou completamente apaixonada e amo meu marido. Por isso que eu acredito que o Senhor pode salvar qualquer casamento, E foi por conta disso que o Senhor me colocou no coração esse projeto que hoje vocês estão iniciando aí comigo, essa caminhada que eu espero que abençoe a vida de vocês. Então vamos nós. O que é que nós vamos fazer hoje? Nós vamos ver 5 ensinamentos bíblicos sobre casamento, ensinamentos que vão nos ajudar a redescobrir a alegria e o propósito do nosso casamento, ok? Então vamos lá. Vamos começar com o primeiro ensinamento, que é o seguinte: o entendimento correto do que é casamento. E aí a gente já começa aonde é um fundamento, uma base importantíssima, tá? Eu não sei quantos de vocês já viram como é que é a construção de um prédio, como é que começa a construção de um prédio. Mas se você nunca viu, eu vou te explicar. Não tem como um prédio ser levantado, nem tampouco uma casa, partindo do chão, né? Se você pega um terreno ali, você começar a levantar uma casa sem você fazer os fundamentos, essa casa ela não vai durar muito tempo. Para que algo seja construído, nós precisamos de fundamentos sólidos. E isso se aplica também ao casamento. Se você inicia um casamento, se você está num casamento e você não sabe quais são os fundamentos para a sustentação desse casamento, o seu casamento provavelmente está desmoronando. O que nós vamos ver hoje são alguns fundamentos para que a gente tenha um casamento feliz e com propósito. Então, o primeiro deles é o entendimento correto do casamento. Olha só que interessante, vou contar uma coisa para vocês. Vocês sabiam que a Bíblia começa e acaba com um casamento? O primeiro livro da Bíblia, Gênesis, ele tem um casamento. Na verdade, é onde Deus institui o casamento. E o último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, ele termina com um casamento. Olha só, Gênesis capítulo 2, verso 24. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então ali o Senhor instituiu o casamento, primeiro livro da Bíblia. Vamos para Apocalipse 21, 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como noiva, enfeitada para o seu noivo. A nova Jerusalém, o povo de Deus como noiva do Senhor, enfeitada para receber o Senhor, para receber a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, finaliza, fecha as escrituras com um casamento. Gente, isso só pode significar alguma coisa, né? Só pode significar alguma coisa. Porque não é só no primeiro e no último livro. Na verdade, a Bíblia vai falar muito sobre casamento em outros trechos. Nós vamos olhar aqui alguns para que você entenda qual é o real propósito do casamento, de qualquer casamento, ok? E aí eu vou colocar os meus óculos porque não vou conseguir ficar muito tempo sem... Vai ficar complicado aqui. Então vamos aqui para mais uns trechos das escrituras sobre o casamento. E a gente vai olhar Efésios capítulo 5. Se você tiver com a sua Bíblia aí, se você não tiver, corre lá e pega a sua Bíblia, porque nós vamos passar por alguns textos das escrituras. Como eu já me apresentei falando que eu sou conselheira bíblica, eu já falei que foi a palavra de Deus que transformou a minha vida. Então você pode esperar que nós vamos falar muito de Bíblia nessa noite. Pega a sua Bíblia e me acompanhe aí. Efésios capítulo 5, eu vou ler para vocês do 25 ao 32. Eu tenho uma outra boa notícia para vocês. Essa noite vai ser uma noite de várias boas notícias, ok?
E uma delas é que essa live ela vai ficar um tempinho salva aqui no Instagram, ela não vai ficar para sempre, tá certo? Então depois que você terminar de assistir, você encaminha para alguns amigos para divulgar, vai ser um tempinho. Mas a outra boa notícia é que todo o esboço do que eu vou falar aqui hoje, você pode ter acesso. Se você entrar no grupo do WhatsApp, que está no link da descrição aqui do perfil, você vai receber o PDF com tudo que eu falei aqui nessa noite, tá certo? Todas as referências bíblicas, tudo isso. Mas vamos lá, Efésios 5, do 25 até o 32, e diz assim a palavra de Deus. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. O que é que nós estamos vendo aqui? O que é que a gente vê nesse trecho das Escrituras? Por que que casamento é algo tão importante aos olhos do Senhor? Porque casamento, ele não é algo fechado em si mesmo. Ele aponta para algo superior. Por isso o Senhor preza tanto pelos casamentos. O que é esse algo superior? O que a gente leu aqui? Cristo e a sua igreja. Cristo e o seu povo. Então, Deus preza pelos casamentos, porque os casamentos são dele e são para ele. Nós vimos aqui o marido como Cristo, a esposa como a igreja. Nosso casamento aponta para essa realidade espiritual. Esse é o propósito do casamento. Por isso que o diabo quer destruir os casamentos. Por isso que existem tantas lutas nas famílias. Por quê? Porque quando um casamento reflete Cristo e a igreja, isso traz glória a Deus. E o diabo não quer isso. Então, isso nós já vimos. Vamos olhar outra coisa aqui. Vamos olhar agora em Gênesis, no capítulo 1, versos 26 e 27. Quando Deus cria homem e mulher. Gênesis 1, 26 e 27, diz assim a palavra de Deus. E disse Deus, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano, à sua imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. O que é que nós estamos vendo aqui? Deus cria dois seres diferentes, mas complementares. Deus criou homem e mulher, os dois criados à sua imagem e semelhança. O que é que significa isso, gente? Quem escreveu isso foi Moisés. Quando Moisés escreve o livro de Gênesis, ele estava ensinando uma série de coisas para o povo de Deus, o povo de Israel. E nessa época eram comuns as guerras por disputas de território, né? Então um povo guerreava com outro povo e quem ganhasse a guerra ocupava aquele território, pegava tudo daquele lugar, né? Às vezes pegava aquele povo para ser escravo, mas essa questão de tomar a terra era uma realidade. E o que era comum acontecer? Um rei ou uma rainha não ia diretamente, muitas vezes, para a guerra, mas mandava o seu exército. Vamos imaginar aqui a rainha Larissa guerreando ali com outro povo, manda o meu exército guerrear, meu exército ganha aquela batalha. E o que acontece? Eu não ia sair do meu palácio, da onde eu vivo, da minha terra, para morar naquela terra, mas aquela terra tinha sido conquistada por mim.
O que era comum fazer? Rainha Larissa mandava fazer uma estátua que era a sua imagem e semelhança. E qual era o objetivo dessa estátua, imagem e semelhança de Rainha Larissa, que era colocada naquela terra? O objetivo era que as pessoas olhassem para aquela imagem e semelhança e soubessem que ali quem dominava era a Rainha Larissa. Então, quando Moisés escreve que Deus criou homem e mulher à sua imagem e semelhança, Moisés está dizendo o seguinte: Deus criou o homem e a mulher, os colocou na terra para que eles fossem os representantes visíveis do Deus invisível. Representantes visíveis do Deus invisível. Os nossos casamentos, mulher e homem, têm a função de serem representantes visíveis do Deus invisível. As pessoas deveriam olhar para nós, olhar para o nosso casamento, e elas deveriam ver que existe um Deus soberano, existe alguém que domina essa terra, e nós apontamos para esse alguém, que é o nosso Deus, que é o Senhor Jesus. Então, o objetivo de homem e mulher serem representantes visíveis do Deus invisível. Tudo ainda estamos falando do propósito do casamento, tá, gente? Nós estamos no mesmo assunto. Alguém tá falando que não encontrou, passei o olho aqui, não encontrou o link do WhatsApp. Depois, amanhã, você pode entrar em contato pelo link com o meu suporte, tá certo? Eles vão informar tudo para vocês. Pode ficar tranquilo que vocês não vão perder o material, ok? Mesmo que você não entre, não consiga entrar agora, o material do que a gente está falando aqui vai ser enviado lá e vai ficar lá para vocês. Então, continuando aqui, outro ponto, ainda em Gênesis, ainda falando do propósito do casamento. Gênesis capítulo 2, verso 24 agora, o Senhor estabelecendo o casamento, ele diz: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Os dois tornando-se uma só carne. Então, homem e mulher no casamento, eles se tornam como um. E olha para que isso aponta, gente. Mais uma vez, aponta para o nosso Deus. O nosso Deus, ele é ao mesmo tempo 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, mas é um só Deus. Não existe mais de um Deus verdadeiro, Deus criador de todas as coisas, o Deus da Bíblia. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas, um só Deus. No casamento, 2 pessoas, homem e mulher, que se tornam uma só carne. Então, tudo, gente, no casamento aponta para a realidade espiritual de quem é o nosso Deus. Do relacionamento de Deus com o seu povo, Cristo e a sua igreja. Esse é o propósito do casamento. Casamento não é primeiramente para me fazer feliz, nem primeiramente para fazer o meu marido feliz. Casamento é, em primeiro lugar, para fazer Deus feliz, porque Ele é o Criador, o sustentador e quem deve receber glória no nosso casamento. Ok? Entendido o propósito? Por que nós devemos lutar pelo nosso casamento? Não é porque o marido merece ou não merece, não é porque a esposa merece ou não merece, é porque Deus merece. É para Ele, é dele e é para Ele. Por isso nós devemos sim lutar pelo nosso casamento. Essa foi a primeira, vamos para a segunda. Só na primeira já tem um monte de coisa, né, gente? Um monte de coisa. A Bíblia é muito rica, gente, de informação. Vamos lá, segunda. Compreensão da razão dos problemas de comunicação. Eu abri um dia uma caixinha e eu pedi para vocês colocarem ali quais eram os assuntos que vocês gostariam que eu tratasse dentro dessa questão de um curso para esposas. E vocês me falaram da comunicação. E certamente a comunicação é um dos temas que gera muito conflito. Por que isso acontece? Vamos entender. Vamos ver o que o Senhor Jesus falou sobre isso. Então, pegue aí a sua Bíblia, Lucas, capítulo 6. Vamos lá, tira óculos, põe óculos, né? É a idade, viu, gente? É assim mesmo. Lucas 6, versos do 43 ao 46. 40 ao 45. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto.
Cada árvore é conhecida pelos frutos que produz, porque não se colhem figos de ervas daninhas, nem se apanham uvas de espinheiros. A pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala do que está cheio o coração. O que nós temos aqui? O que Jesus está falando? Ele está fazendo uma comparação com a nossa comunicação e o que tem dentro do nosso coração. E o que ele usa para fazer essa comparação? Ele usa a metáfora da árvore. Árvores produzem frutos, algumas. E o fruto das árvores, eles sempre serão de acordo com a raiz da árvore. Não tem como uma bananeira produzir maçãs, porque se a raiz é de bananeira, ela vai produzir maçã. Jesus está falando, se o coração é mau, a comunicação vai ser má. Se o coração é bom, a comunicação vai ser boa. Porque o que sai daqui, a gente se incomoda com o que sai daqui. A gente deveria se incomodar com o que está aqui dentro. Porque esse é o grande problema. Tá, Larissa, você pode até dizer, tá, isso eu até já sei. Ok, ótimo se você já sabe. Mas qual é a solução? Até porque coração bom, quem é que tem coração bom? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ninguém tem coração bom naturalmente. O que nós precisamos? Vamos olhar Salmos. Salmos 1. Vou ler para vocês Salmos 1, do 1 ao 3. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas. Uma árvore de novo aqui, né? Que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Tudo o que ele faz será bem sucedido. Então, o que o salmista está falando aqui pra gente? Ele usou a mesma metáfora que Jesus usou, árvore. Árvore que produz bom fruto, ele está dizendo aqui. Quem é essa árvore que produz bom fruto? É aquele que não anda no caminho do ímpio, não se detém, ó lá, é aquele que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho do pecador e não se assenta na roda do escarnecedor. Ele não faz essas três coisas. Mas o que é que ele faz? Ele medita na palavra do Senhor. Seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. De dia e de noite. Quando a Bíblia fala assim, os dois extremos, significa que é ao longo desse intervalo todo. Ele medita o dia todo na palavra do Senhor. Por isso que ele é alguém bem-aventurado. Ele não é um ímpio. Ele produz bons frutos. Então, como é que nós podemos melhorar a nossa comunicação? Melhorando o nosso coração. E como nós melhoramos o nosso coração? Nos alimentando da palavra de Deus. De dia, de noite e ao longo desse tempo entre uma coisa e outra. O que vai mudar a nossa comunicação é a palavra do Senhor no nosso coração. Quando essa palavra está no nosso coração, nós vamos produzir bons frutos. Nós teremos uma boa comunicação quando a palavra do Senhor estiver no nosso coração. É isso que nós precisamos, meditar na lei do Senhor. Tá? E meditar, gente, na lei do Senhor não é você pegar ali o pão diário, não tenho nada contra o pão diário, mas não é você pegar ali pequenas porções das escrituras, dar aquela lidinha rápida ali no intervalo do almoço do seu trabalho e passar e achar que isso vai encher aí o teu coração. Não é assim. É realmente estudar a palavra de Deus. É procurar entender o que ela ensina, o que ela faz. E aí eu quero passar para você uma tarefa de casa. Lembra que a gente vem falando que ia ser bem prático aqui a nossa conversa, que eu ia dar ferramentas para vocês e é realmente isso que eu quero dar ferramentas para que vocês consigam colocar em prática e mudar o casamento de vocês.
Então, dentro dessa questão do caminho do ímpio, do caminho do justo, o caminho do justo que é o que produz frutos, a minha tarefa para você é a seguinte: você ler um capítulo de Provérbios por dia, e aí você vai anotar algumas coisas. Você vai fazer 2 listas. Provérbios, ele vai falar muito sobre o caminho do ímpio e o caminho do justo. Ele vai estar a todo momento: o ímpio faz isso, o justo faz isso, o ímpio faz isso, o justo faz isso. Então você vai ler um capítulo de Provérbios por dia e você vai formando essa lista. O que o ímpio faz? Ah, o ímpio faz isso, isso, aquilo. O que o justo faz? Faz isso, isso, aquilo. E aí quando você terminar, você vai ter ali 2 listas. E à medida que você vai fazendo isso, o Senhor está trabalhando o seu coração e te mostrando quais são comportamentos que glorificam a Ele e quais são comportamentos que não glorificam a Ele. Ok? Lembrando que esse material vai ser disponibilizado para todas as pessoas que estão no grupo do WhatsApp, tá? Vamos pra frente. Terceiro ponto. Lembra que são 5 hoje. Terceiro ponto. O seu marido crente, ele é um irmão em Cristo. E isso é tão importante a gente entender. Isso tem ajudado muito o meu casamento. Eu enxergar o meu marido acima, na verdade, de ser um marido, ele é um irmão em Cristo. Ele também foi salvo por Cristo, graças a Deus. Então ele é um irmão em Cristo. Como é que eu devo, então, olhar para esse marido se ele é um irmão em Cristo? Vamos pegar aqui a perspectiva do que Paulo escreveu aos Coríntios sobre o corpo, sobre a igreja. Que outra metáfora que a Bíblia nos traz é essa do corpo. Ela fala da árvore, ela nos traz a metáfora do corpo para falar sobre a igreja, né, sendo Cristo o cabeça do corpo, o cabeça da igreja, e cada membro, cada cristão, cada salvo como sendo uma parte do corpo. E a importância de cada parte. A gente não vê uma mão andando sozinha, a gente não vê ali um estômago andando sozinho. Não, porque as partes, elas não funcionam fora do corpo. Mas dentro desse sistema do corpo, elas funcionam colaborando umas com as outras. Para minha mão mexer, o meu cérebro precisa processar. O sangue precisa fluir, o coração precisa bater. Então, cada parte do corpo é importante. Vamos olhar isso aqui. 1 Coríntios, capítulo 12, dos versos 12 a 21. Diz assim a palavra de Deus: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Então, cada parte do corpo é importante. Se o seu marido é um cristão, ele é uma parte importante do corpo de Cristo. Como é a nossa tendência natural, gente? Nós, em geral, nós criticamos as coisas que são diferentes das nossas. Pessoas que pensam diferente da gente, pessoas que agem diferente da gente, nós geralmente criticamos. Mas isso não é sábio. Porque, como a gente acabou de ler, Deus colocou várias partes para formar um corpo. O seu marido provavelmente é diferente de você em vários aspectos. E isso muitas vezes é a razão de você se irritar. Mas você deve entender isso como uma parte diferente do corpo de Cristo. Às vezes você é orelha, seu marido é nariz. Cada um tem uma função, cada um é de um jeito. E isso é bom, isso é complementar. O que você vê, seu marido não vê. O que seu marido não vê, você vê.
Então essas coisas elas se complementam. Entenda isso. As diferenças elas são importantes e elas são intencionais. O Senhor une pessoas diferentes e complementares para que o nome dele seja glorificado. Tá? Então entenda isso. Esse é o primeiro ponto para a gente entender aqui nesse aspecto do marido como irmão em Cristo. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Como será que Deus está usando os defeitos do seu marido para a sua santificação? Por que ele está fazendo isso? Pensa em tudo que te irrita no seu marido, pois são exatamente essas situações que Deus quer trabalhar na sua vida. Deus quer moldar o seu caráter e ele usa os defeitos do seu marido. Outra coisa dentro dessa questão da esposa como uma irmã em Cristo. Gênesis, a gente viu, né, a definição, a formação do casamento, um pouco antes de Deus formar o casamento, foi quando ele criou a mulher. No capítulo 2, no verso 18, a gente tem aqui a razão pela qual Deus criou a mulher. Diz assim: o Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Então tudo que Deus tinha criado era muito bom. Só a única coisa que não era boa, o homem estar só. O que Deus faz? Dá um computador para o homem, dá um videogame para o homem, dá um cachorro para o homem, dá um celular para o homem. Não, dá uma mulher para o homem. Então entendam isso. O marido precisa mais da esposa do que precisa de celular, de computador, de videogame, de cachorro, tá certo? Deus criou a esposa para auxiliar o marido no domínio da criação. Então o nosso papel como esposas ele é fundamental. O papel de ajudar o nosso marido a crescer em semelhança a Cristo. Então não despreze essa informação de que ele é seu irmão em Cristo. Deus criou a esposa para auxiliar, para ajudar. Então quando você vê as diferenças, as coisas que são de um jeito no seu marido e vocês são diferentes, não veja isso como algo ruim. Veja isso como coisas que Deus está dando para que vocês cresçam, vocês dois cresçam. Ok? Vamos pra frente. Eu também quero passar uma tarefinha dentro desse ponto. Qual vai ser a tarefa? Primeiro, você vai escrever os pontos fracos do seu marido. Escreve, não mostra pra ele, tá? Não mostra, porque às vezes pode ser que ele fique chateado. E às vezes a gente é muito crítica. Então, calma, isso aqui é pra você. Escreve os pontos fracos do seu marido. E aí você vai olhar pra cada um deles e pensar como que você pode complementá-lo nisso. Pensa assim, o meu marido é muito distraído. Como é que você pode ajudá-lo? Como é que você pode cuidar daquelas coisas que ele tem deixado de lado? Em vez de você reclamar. O meu marido, ele se enrola na hora de organizar as contas da casa. Você sabe fazer isso melhor que ele? Você pode se oferecer para fazer. Então, auxilie em vez de criticar. Esse é o seu papel, esposa. E aí, outra parte da tarefa, escreva os seus pontos fracos. E aqui é um ponto, gente, olha... Sabe qual foi o ponto de virada mesmo? Quando que o meu casamento foi transformado? Quando eu peguei aquela lista de 150 defeitos que eu via no meu marido, rasguei, joguei fora e fiz a minha lista de 350 formas que eu desagradava a Deus todos os dias. Quando eu tive essa mudança de foco, parei de olhar para o meu marido e comecei a olhar o tanto que eu errava com o Senhor todo dia. Isso foi a chave ali que tudo começou a mudar. E aí, em vez de achar que ele era um marido ruim, eu comecei a pensar, meu Deus, como é que ele me aguenta? Eu sou terrível, eu sou a pior das pecadoras. Então, mude esse foco. Mas vamos voltar aqui a tarefinha. Escreva os seus pontos fracos. E aí pense e escreva como Deus está trabalhando esses pontos através dos defeitos do seu marido.
Pensa aí, de repente você é uma pessoa muito crítica. E aí teu marido tem pisado na bola várias vezes. O que Deus quer trabalhar? Deus quer trabalhar a sua paciência, sua longanimidade, o seu domínio próprio, a sua bondade, a capacidade de você pagar o mal com o bem. E nada mais é do que o que Cristo faz com você. Quando a gente olha pra gente mesmo, a gente vê o quanto a gente é terrível e quanto que Cristo é bom com a gente. E nós devemos estender isso aos nossos maridos. Ok? Vamos para o quarto ponto. E esse aqui, gente, vocês com certeza não vão entender nada. A hora que eu ler aqui, vou ler. A liberdade da submissão. Deu um nó na sua cabeça, né? Vou falar de novo. A liberdade da submissão. E aí você não está, você está inconformada neste momento, porque você não consegue entender como submissão é uma liberdade. E eu vou te provar isso agora. Vamos lá. Gênesis capítulo 3. Vamos lá, vai comigo, porque senão você não vai acreditar. Gênesis capítulo 3, versos do 6 ao 11. Vendo a mulher. Vendo quem? A mulher. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Peraí, eu vou voltar um pouquinho. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Peraí. Olha como começou essa leitura. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu e deu para o marido. E aí quando Deus chega, com quem que ele vai falar? E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: aonde você estava? Vou já explicar, mas eu quero mostrar outro exemplo, porque senão você não vai acreditar ainda. E esse outro exemplo está em 1 Reis. 1 Reis, capítulo 21. Vamos falar de uma mulher muito perversa. O seu nome é Jezabel. 1 Reis 21, do 1 ao 16. Vou ler para vocês. Olha só o que essa mulher faz. Depois disso, aconteceu o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe disse a Nabote: dê-me a sua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto ao lado do meu palácio. É só um pouquinho, que me deu um calor agora. Dê-me sua vinha, para que sirva de horta, pois está perto ao lado do meu palácio. Em troca, eu lhe darei outra melhor. Ou, se for do seu agrado, darei dinheiro, o que ela vale. Porém, Nabote, o dono da vinha, disse a Acabe, o rei Acabe: que o Senhor Deus me livre de lhe dar a herança dos meus pais. Ele não queria vender nem dar a vinha. Então Acabe voltou para casa aborrecido, indignado com Nabote, como Nabote lhe havia falado, quando disse: não lhe darei a herança dos meus pais. E se deitou na cama, voltou o rosto para a parede e não quis comer. Porém, Jezabel, a esposa, foi falar com ele e perguntou: que é isso que você tem? Por que está assim aborrecido, não quer comer nada? Acabe respondeu: é porque falei com Nabote, o jezreelita, e lhe disse: dê-me a sua vinha por dinheiro, ou se preferir, lhe darei outra em troca. Porém, ele disse: não lhe darei a minha vinha. Então Jezabel, sua esposa, lhe disse: você está governando Israel ou não? Levante-se, venha comer e alegre o seu coração. Eu lhe darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Então Jezabel escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com sinete. Aí Jezabel vai assim, esquematizar tudo aqui. E eu vou pular aqui alguns versos, vou então para o verso 14. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu.
Quando Jezabel ouviu que Nabote tinha sido apedrejado, estava morto, disse a Acabe: levante-se e tome posse da vinha, que Nabote não quis dar a você por dinheiro, porque Nabote não está mais vivo, morreu. Quando Acabe viu que Nabote estava morto, levantou-se para ir até a vinha de Nabote para tomar posse dela. Quem foi atrás de matar esse homem? Foi Jezabel. Porque o seu marido ficou tristinho e chateado, chegou em casa, foi deitar e não quis fazer nada. Ela tomou a frente e disse: pode deixar que eu vou matar esse homem e vou pegar a vinha dele para você. Ela vai lá, manda matar o homem e toma posse da vinha. Olha o que acontece em seguida. Verso 17. Então a palavra do Senhor veio a Elias, o tesbita, dizendo: levante-se, vai encontrar-se com Acabe, rei de Israel, que mora em Samaria. Eis que ele está na vinha de Nabote, aonde foi para tomar posse dela. Fale com ele dizendo: assim diz o Senhor, você matou e ainda por cima tomou a herança. Fale também o seguinte: assim diz o Senhor, no mesmo lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o seu sangue, sim, o seu sangue. Quem tinha ido atrás de matar o homem, pelo amor de Deus? Jezabel. Com quem Deus vai prestar contas? Com o marido dela, Acabe. O Acabe, que era um banana, que não conseguiu pegar a vinha, foi para casa chorar e deitar e não queria comer. Mas Deus foi prestar contas com quem? Com ele. Então a gente tem um exemplo de Deus prestando contas com Adão quando Eva erra. A gente tem um exemplo de Deus prestando contas com Acabe quando Jezabel erra. O que é isso, gente? Isso é a responsabilidade da liderança. Liderança no casamento não é um privilégio, ela é um fardo, ela é uma responsabilidade. O fato de homem ser líder significa que ele é o responsável pelo que acontece no casamento. É com ele que Deus vai prestar contas do que acontece no casamento. A gente não deve brigar pela liderança, porque ela não é nossa no casamento. E ela não é um benefício, como nós acabamos de ver aqui. Liderança não é privilégio. Então, submissão é quando eu de coração decido me colocar debaixo da autoridade que Deus deu ao meu marido. E quando eu faço isso, isso é uma grande liberdade, gente, porque eu não sou responsável mais pelas coisas que acontecem no meu casamento, pelo andamento do meu casamento. E por que tantas vezes a gente vive estressadas como mulheres? Porque nós queremos tomar uma posição que não é nossa. Então acredite, submissão é uma liberdade. Acredite em mim. E aí vamos para o tão esperado quinto ponto. O prazer sexual da mulher está nos planos de Deus. E aí como é que a gente vai ver isso? Como a gente tem visto tudo até agora, né? Através da palavra de Deus. Sim, o prazer sexual da mulher está nos planos de Deus. Como é que eu sei disso? Existe um livro nas Escrituras que é o Cântico dos Cânticos. Ele é um livro inteiramente dedicado ao amor, à intimidade sexual, ao romantismo, às emoções dentro do casamento. E aí eu vou falar um pouquinho dele aqui, alguns aspectos do Cântico dos Cânticos. Esse nome, Cântico dos Cânticos, significa o maior, o melhor de todos os cânticos. Tá? Então, ele já tem esse destaque aí no nome dele, o melhor de todos os cânticos. O que é esse livro? Ele tem uma linguagem poética. Ele não é uma narrativa que nem a gente acabou de ler sobre Nabote, Acabe, Jezabel. Isso é uma narrativa, uma história sendo contada com personagens reais. O que a gente tem no Cântico dos Cânticos? Nós temos um conjunto de cânticos, um conjunto de poesias. Então a linguagem é poética. São usadas muitas metáforas, né? Frutas, animais. Tem uma linguagem que ela é para remeter a alguma coisa. Como eu falei, é uma coleção
de Cânticos. Mostram o amor e o desejo sexual. Vai mostrar, o Cântico dos Cânticos ele vai falar de algumas etapas do relacionamento. Então ele fala no início do noivado, aí ele vai falar do casamento, a consumação do casamento, e depois ele vai falar da vida do casal ao longo do tempo. Eu creio, pelos meus estudos, que quem escreveu foi Salomão. Existe aí um debate entre os estudiosos, mas a minha posição é que sim, que foi Salomão que escreveu. Mas naquela postura assim, faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Nós sabemos que Salomão teve mais de 1000 mulheres, e o Cântico dos Cânticos exalta a fidelidade também no casamento, o relacionamento entre um homem e uma mulher. Como é uma linguagem poética, eu acredito que Salomão não estava falando especificamente de um relacionamento dele. Por que eu acredito isso? No Cântico nós temos Salomão como sendo um personagem e temos a Sulamita. A Sulamita é essa mulher de Cântico dos Cânticos. Só que o que significa a Sulamita? Sulamita é o feminino de Salomão. É como se fosse Paulo e Paula. Como se fosse Fabiano e Fabiana. É o feminino de Salomão. O que eu entendo que é isso? Que é Salomão colocando ali como se fosse a sua metade, aquela que o completaria completamente. Salomão e Sulamita. Um livro com muitas metáforas. Por quê? O que eu vejo Deus fazendo ali? É um livro onde Deus vai falar sobre sexualidade. E ele nos mostra uma maneira delicada de se falar sobre sexualidade. Gente, se a gente fala sobre esse assunto de uma maneira muito gráfica, criando imagens sexuais na cabeça das pessoas, nós estamos produzindo pornografia. E às vezes eu vejo esse erro acontecendo dentro das igrejas. A igreja, vamos agora, vou ensinar sobre sexo. E aí ensina de um jeito tão grosseiro e até vulgar, porque usa uma linguagem muito gráfica. Deus não faz isso. No Cântico dos Cânticos, Deus usa essas metáforas, as frutas, os animais, para ficar uma linguagem assim delicada, para falar desse assunto, que é um assunto belo, mas de uma maneira que seja também bela. Então essa é a linguagem que Deus usa para falar. Agora, olha só, que interessante, que comprova esse quinto ponto, que Deus se preocupa assim com o prazer sexual da mulher no casamento. O Cântico dos Cânticos ele tem 39 falas. Sabe quantas são falas da mulher? 32. Das 39 falas do Cântico dos Cânticos, 32 são falas da mulher. E aí, gente, não é porque a mulher fala demais, até porque existem controvérsias, tá? No meu caso, quem conhece a gente pessoalmente sabe que meu marido fala bem mais que eu. Eu dou estudo, eu ensino, aí termino o estudo, eu fico quieta, sentadinha no meu lugar. Ele conversa muito mais que eu. Mas voltando aqui, então a maioria das falas são da mulher. E aí, como a gente viu a questão da Bíblia começar e terminar com o casamento, o livro de Cântico dos Cânticos começa com a mulher falando e termina com a mulher falando. Essa mulher fala demais, gente. Mas vamos ver o que ela fala. O que essa mulher fala. Primeiro capítulo de Cântico dos Cânticos, versos do 1 ao 4. Esposa, ela falando: beije-me com os beijos da sua boca, porque o seu amor é melhor do que o vinho. Suave é o aroma dos seus perfumes, como perfume derramado é o seu nome. Por isso as donzelas o amam. Leve-me com você, vamos depressa. O rei me introduziu nos seus aposentos. Olha essa mulher falando, gente. Isso é inspirado pelo Senhor. Isso é a palavra de Deus. Essa mulher falando do desejo que ela tem pelo seu aqui ainda noivo. E aí a gente vai para o último capítulo de Cântico dos Cânticos, capítulo 8, o último verso, que é o capítulo 14, é o verso 14, diz assim, a esposa dizendo: venha depressa, meu amado, correndo como um gamo ao filho da gazela, sobre os montes perfumados. E aí, para você saber o que são os montes perfumados, você precisa estudar o Cântico dos Cânticos. Mas olha só, começa e termina com a mulher falando, e a maioria das falas é da mulher.
Isso mostra que Deus está dando a perspectiva da mulher nessa área. Ele quer que ambos se deleitem um no outro. E essa é para ser uma área abençoada, se ela for entendida, compreendida, praticada de acordo com os princípios das Escrituras, ok? Então vamos fazer aqui, recapitular os nossos 5 pontos para transformar o nosso casamento. E, gente, transforma, viu? É só assim uma pequena amostra do que a Bíblia tem a nos oferecer, mas já transforma. Entendimento correto do que é casamento, foi o primeiro ponto que a gente viu. O segundo ponto foi a compreensão das razões dos nossos problemas de comunicação e como a gente pode melhorar a nossa comunicação. Terceiro, o marido crente, ele é também um irmão em Cristo e a importância disso para a nossa vida. O quarto, a liberdade da submissão. E o quinto, o prazer sexual da mulher está nos planos de Deus. E aí eu falei que essa noite ia ser uma noite de muitas novidades, muitas surpresas, muitas coisas legais, né? Então a primeira delas, a segunda, não sei, já falei tanta coisa que eu já até esqueci. Enfim, esse material vai estar em PDF, disponível para qualquer pessoa que quiser, gratuitamente. Ele vai estar disponível no grupo do WhatsApp. Onde é que está esse grupo? Na descrição do meu perfil. Se você não achar ele agora, quando você sair da live, você pode entrar em contato com a minha equipe de suporte, que eles direcionam aí como é que você faz para entrar nesse grupo. Só que a melhor notícia dessa noite que eu tenho para você é a seguinte, que a partir de agora, as inscrições agora é do curso, gente, Esposa segundo o coração de Deus. Elas estão abertas. Essas inscrições, elas vão passar alguns dias abertos até a gente fechar essa primeira turma, tá? O curso Esposa segundo o coração de Deus, ele é um curso totalmente online. Ele é um curso que já foi todo gravado. São mais de 25 aulas o curso, são mais de 10 horas de conteúdo sobre o papel da esposa. Eu aprofundo a questão da comunicação, eu aprofundo o Cântico dos Cânticos, eu vou ensinar 8 lições da esposa do Cântico dos Cânticos no curso. Eu falo sobre finanças, eu falo sobre como glorificar a Deus com um marido que não obedece a palavra. Então, se você é casada com um homem descrente, você vai se beneficiar demais do curso. Eu falo os fundamentos iniciais de como a gente começa uma transformação de casamento. Eu ensino sobre o nosso próprio coração. Gente, é muito conteúdo, o conteúdo tá muito legal, tá certo? E eu posso falar isso sem medo, porque é baseado na palavra de Deus, não é a sabedoria da Larissa. Eu tenho experiência com comportamento humano, mas todo fundamentado nas escrituras. Então, a partir de agora, você já pode fazer essa inscrição, no link da descrição do perfil. Encaminhe essa live para outras pessoas que possam se beneficiar, avisa aí as amigas, coloca no grupo da igreja, coloca aí no grupo das vizinhas e divulguem, gente. O meu desejo de coração, Deus sabe, quem me conhece pessoalmente sabe que o meu desejo é fazer Cristo conhecido, é ensinar ferramentas que realmente ajudem vocês a crescerem para a glória do Senhor, ok? Então, não perca tempo, faça sua inscrição. Amanhã a gente volta a conversar aqui no Instagram, às 21 horas também. Voltar eu e o Júnior, meu marido. Nós vamos contar mais sobre a nossa história e também nós vamos responder perguntas de vocês. Eu vou abrir uma caixinha para quem quiser mandar perguntas para nós dois respondermos, ok? E aí, com certeza, vem mais coisa legal ao longo dessa semana, ok? Então, uma boa noite para vocês, que Deus abençoe.